Olá, mais uma vez, discípulos do Kyrios, Jesus Christos, Hios, Theos, Soter. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo da Palavra de Deus, a Bíblia. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online para você se conectar, ouvir, meditar e conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, a Bíblia, e ainda mais somos uma igreja família. E eu quero agora que você que está conectado para ouvir a Palavra de Deus e Deus vai falar com você, se sinta confortável, se sinta à vontade. Sentado na cadeira, no banco, no sofá, ou na sua cama, ou como você está. Esse momento foi criado especialmente para você. Eu vou agora compartilhar a parte 3 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Titos. Fica atento no conteúdo. Quer saber como distinguir os pastores dos lobos? Abra sua Bíblia em Titos, capítulo 1, versículos 5 a 9. Eu continuo pensando. A carta do apóstolo Paulo a Titos expõe de maneira eloquente o biênio, ortodoxia e piedade, teologia e ética, doutrina e dever. No capítulo 1 de Titos, o apóstolo Paulo aborda esse biênio em relação à igreja. No capítulo 2 de Titos, em relação à família. E no capítulo 3 de Titos, Paulo aborda esse biênio em relação ao mundo. O apóstolo Paulo deixou Titos na ilha de Creta para colocar em ordem as coisas restantes nas igrejas e constituir nessas igrejas presbíteros. Titos 1:5. A palavra grega epidiortose significa colocar em linha reta, colocar em ordem, endireitar. Esse termo médico se refere a endireitar um membro torto. A palavra para restantes significa o que está faltando. O texto da carta indica que havia graves falhas na vida individual e conjunta das igrejas da ilha de Creta. Primeiro, falta de liderança espiritual, Titos 1:5. Segundo, falsos mestres, Titos 1:10 e 11. Terceiro, conduta imoral entre os membros da família de Deus, tanto jovens quanto velhos, Titos 2, de 1 a 10. Pense comigo. Abra sua mente. A ilha de Creta era uma região altamente marcada pela devassidão moral e pela disseminação de muitas heresias. As igrejas ainda incipientes corriam sérios riscos de serem atacadas por esses dois perigos mortais. Somente sob uma liderança bíblica
e moralmente sadia, a igreja poderia resistir a esse cerco ameaçador. A maneira mais adequada de combater o erro é espalhar a verdade. Você apaga o fogo falso com o fogo verdadeiro. A forma mais eficaz de combater os falsos mestres é multiplicar os verdadeiros mestres. Os versículos 6 a 16 de Tito 1 apresentam um forte contraste entre os verdadeiros presbíteros que Tito designaria, Tito 1, 6 a 9, e os falsos mestres que os presbíteros teriam de silenciar, Tito 1, 10 a 16. É importante ressaltar aqui 4 verdades à guisa de introdução. Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Crete, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Coloque a Bíblia em sua mente. Em primeiro lugar, a liderança da igreja deve ser composta de um colegiado. O apóstolo Paulo determina a Tito que constitua presbíteros em cada igreja. A liderança da igreja local deve ser composta por uma equipe e um colegiado de presbíteros e não por um líder autocrático. Assim como a igreja de Jerusalém tinha uma pluralidade de presbíteros, Atos 11:30, o apóstolo Paulo constituiu presbíteros nas igrejas, Atos 14:23. Essa mesma prática deveria ser repetida em todas as igrejas da ilha de Creta. Em segundo lugar, a liderança da igreja não é hierárquica. O apóstolo Paulo usa os termos presbíteros, Tito 1,5, e bispos, Tito 1,7, para se referir à mesma pessoa. O bispo não é um ofício superior ao presbítero. Os dois termos presbíteros e bispos são usados para descrever o mesmo líder, Atos 20, 17 e 28. Assim, o presbíteros e o bispos são termos correlatos e devem destacar características distintas do mesmo líder. O termo presbíteros refere-se à maturidade e experiência do líder, enquanto o termo bispos diz respeito à sua responsabilidade e função de supervisão pastoral. O uso contemporâneo do termo bispos passou a descrever um paralelo que supervisiona uma diocese ou um grupo de igrejas em seu distrito. Mas a palavra não tem esse significado no Novo Testamento. O modelo bíblico é de vários bispos em uma igreja, em vez de um bispos supervisionando várias igrejas. Você sabia? Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, a liderança da igreja deve ser constituída conforme a prescrição bíblica. O apóstolo Paulo
dá orientações claras e absolutamente precisas acerca dos atributos que um presbíteros deve ter. Títulos 1, 6 a 9. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Títulos capítulo 1, versículo 6. Coloque a Bíblia em sua mente. As características do presbíteros mencionadas pelo apóstolo Paulo têm mais a ver com sua vida do que com seu desempenho. A vida do líder é a vida da sua liderança. A vida procede o ministério e é sua base. O fato de esses critérios se aplicarem aos cristãos da ilha de Creta, bem como aqueles da cidade de Éfeso, comprova que o padrão de Deus para os líderes não varia. Tanto as igrejas das cidades grandes quanto aquelas das cidades pequenas precisam ter pessoas piedosas nos cargos de liderança. Outra coisa importante é que o presbiterato pode ser legitimamente desejado, mas só o Espírito Santo pode constituir alguém como bispos ou presbíteros sobre a igreja. Ouça agora, em quarto lugar, a principal função da liderança da igreja é alimentar o rebanho com a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a Bíblia. O apóstolo Paulo diz que o bispo é um despenseiro de Deus, Títulos 1,7, ou seja, o que fornece o alimento na casa. Sua função principal não é cuidar da administração das mesas, mas cuidar da administração da palavra de Deus, a Bíblia. Há duas diaconias fundamentais na igreja. Quer saber? A diaconia das mesas e a diaconia da palavra de Deus, a Bíblia. Cabe ao presbíteros dedicar-se à diaconia da palavra de Deus. Isso porque o presbíteros é o poimen do rebanho, aquele que cuida das ovelhas e as conduz aos pastos verdejantes. Essas são metáforas que bem caracterizam o ministério da palavra de Deus, a Bíblia, que abrange tanto o ensino da verdade da palavra de Deus, a Bíblia, quanto a ação de refutar o erro doutrinário. Fique atento, os atributos dos presbíteros, os pastores que apacentam o rebanho de Deus. Títulos 1, 6 a 9. O Novo Testamento detalha com grande precisão as funções do presbíteros. Primeiro, o presbíteros precisa pastorear a igreja do Kyrios. Segundo, o presbíteros precisa proteger a igreja tanto dos ataques externos quanto dos ataques internos. Terceiro, o presbíteros precisa dirigir e governar a igreja, servindo-lhe de exemplo. Quarto, o presbíteros precisa pregar a palavra de Deus, a Bíblia, ensinar a sã doutrina e refutar aqueles que a
contradizem. Em quinto lugar, o presbíteros deve orientar a igreja nas questões doutrinárias e éticas. Em sexto lugar, o presbíteros precisa viver de tal forma que sua vida seja um exemplo para todo o rebanho. Em sétimo lugar, o presbíteros precisa corrigir com espírito de brandura aqueles que são surpreendidos em alguma falta. O presbíteros precisa velar pela alma daqueles que lhe são confiados, sabendo que prestará contas desse pastoreio ao Supremo Pastor Jesus Christos Ios Theos Sote o Kyrios. Em nono lugar, o presbíteros precisa exercer o ministério da oração, especialmente em relação aos cristãos enfermos. O presbíteros precisa estar engajado no cuidado dos cristãos pobres. Guarde isso em sua mente, em sua jornada cristã. O retrato que o apóstolo Paulo traça do presbíteros é emoldurado pela irrepreensibilidade. O presbíteros ou bispos deve ser irrepreensível. Isso não quer dizer que os candidatos teriam de ser totalmente isentos de falhas e defeitos, pois nesse caso todos seriam desqualificados. A palavra empregada, anenkletos, sem culpa, não passível de acusação, e não anomos, que significa sem mácula. O presbíteros não pode deixar flancos abertos na sua vida, nem ter brechas no seu escudo moral. Seu ofício público e sua reputação pública precisa ser inquestionável. João Calvino diz que o presbíteros deve ser um homem de reputação ilibada, sem mancha. O presbíteros precisa ter doutrina pura e vida pura. Guarde isso em sua mente. O presbíteros precisa ser irrepreensível em 3 áreas distintas. Em primeiro lugar, o presbíteros precisa ser irrepreensível como líder de sua família. Títulos 1:6. O presbíteros precisa ser irrepreensível em 2 pontos vitais dentro de sua família. Ele deve ser irrepreensível como marido. O presbíteros precisa ser um homem íntegro em sua conduta conjugal. O presbíteros precisa ser um marido fiel à sua esposa. Ele, o presbíteros, não pode ser um homem adúltero, mantendo relacionamentos extraconjugais. Ele, o presbíteros, não pode ser nem polígamo, casando-se com várias mulheres. Calvino destaca o fato de que a poligamia era tão comum entre os judeus que o perverso costume quase se havia convertido em lei. Essa cultura estava em desacordo com o padrão de Deus para a liderança da igreja. Quer saber o que significa o termo marido de uma só mulher? Obviamente, o apóstolo Paulo não exclui do presbiterato o homem solteiro ou viúvo que se casou novamente. Antes, ele está instruindo a igreja
que os polígamos e os que se divorciam e se casam novamente por razões não amparadas na palavra de Deus, a Bíblia, estão desclarificados para esse ofício. É só consultar Mateus 19:9 e 1 Coríntios 7:15. Marido de uma só mulher ainda quer dizer marido fiel, ou seja, um homem livre de qualquer suspeita quanto à sua relação matrimonial. Ele deve ser irrepreensível como pai. Titos 1:6. O presbíteros precisa ser o sacerdote do seu lar, o líder espiritual da sua família. O presbíteros deve criar seus filhos na disciplina e administração do Kyrios, Jesus Cristo e os Theosote. O presbíteros precisa orar com seus filhos e por seus filhos. Embora um pai não possa determinar a salvação de seus filhos, o pai pode preparar o caminho do Kyrios, Jesus Cristo e os Theosote, por intermédio da positiva instrução da palavra de Deus, a Bíblia, e da amorosa disciplina, evitando toda forma de hipocrisia e a inconsistência da própria vida. Se o presbíteros não sabe governar a sua própria casa, como poderá governar a igreja de Deus? Pergunta o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo continua em seu argumento dizendo que os filhos dos presbíteros não podem ser dissolutos nem insubordinados. A palavra grega assotia, dissoluto, significa dissolução ou libertinagem. Trata-se da pessoa incapaz de guardar dinheiro, alguém que desperdiça seus bens, especialmente com a implicação de fazê-lo em prazeres, arruinando desse modo a si mesmo com uma vida luxuosa e extravagante. O homem assotos é o gastador extravagante que se entrega aos prazeres pessoais. Assotia é a palavra utilizada em Lucas, capítulo 15, versículo 13, para referir-se à vida desenfreada do filho pródigo. O homem que é assotos destrói sua riqueza e finalmente arruína-se a si mesmo. Os filhos dos presbíteros, de igual forma, não podem ser insubordinados, ou seja, precisam acatar e obedecer à autoridade dos pais. A convivência em família era de significado essencial para a expansão e o aprofundamento da fé cristã, uma vez que as igrejas ainda eram quase exclusivamente comunidades domiciliares, e porque o entorno muitas vezes hostil observava com atenção máxima o que acontecia nesses lares. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o presbíteros precisa ser irrepreensível como despenseiro de Deus, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiros de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Titos 1:7. Coloque a Bíblia em sua mente.
você vai gostar do resultado e muitos benefícios advirão. O apóstolo Paulo, ao elencar as marcas de um presbítero, aborda o assunto sob duas perspectivas. Ele trata do assunto negativamente, o que um presbítero não deve ser, e positivamente, o que um presbítero deve ser. Primeiro, o presbítero deve ser conhecido pelo que ele não é. Tito 1,7, antes de falar das virtudes do presbítero, o apóstolo Paulo fala dos defeitos que ele não deve ter. O apóstolo Paulo apresenta 5 termos negativos que se relacionam com 5 áreas de grande tentação, ou seja, arrogância, temperamento irascível, não dado a vinho, violento e ganancioso. Fique atento em cada uma dessas descrições. O presbítero não deve ser arrogante. A palavra grega autades, soberbo, arrogante, significa literalmente satisfazer a si mesmo. Trata-se da pessoa que exalta a si mesma, que só se preocupa consigo mesma e olha para os outros com discriminação e desprezo. É aquela pessoa que obstinadamente mantém a própria opinião ou assevera os próprios direitos e não considera os direitos, sentimentos, interesses de outras pessoas. O homem arrogante é um homem egocentrista. Ele constrói a própria autoridade. É uma pessoa intolerante, que condena tudo o que não pode compreender, que pensa que não há outra forma de fazer as coisas que não seja a sua, que crê que não existe outro caminho para o céu, não seja o seu, que menospreza os sentimentos e as crenças dos demais. O presbítero ainda não deve ser irascível. A Bíblia não classifica toda a ira como pecado. Efésios 4:26. O que a Bíblia condena é o homem genioso, esquentado, de estopim curto, que além de irar-se com facilidade, fica remoendo por longo tempo a sua ira. Na língua grega, há 2 palavras para descrever esse espírito irascível. A palavra timos é aquela ira que surge rapidamente e com a mesma rapidez vai embora. É a ira fogo de palha. A segunda palavra grega para a ira é orge, que significa uma ira crônica, que se agasalha, que se aninha no peito e não cessa de arder. Um homem que nutre mágoas e ressentimentos em seu coração e mente, definitivamente não está preparado para exercer o presbiterato. A palavra grega orgilos significa colérico, apimentado. Um valentão colérico ou apimentado em pouco tempo se torna solitário. Alguém que tem apenas seguidores submissos, mas não irmãos corresponsáveis. O presbítero ainda não deve ser dado ao vinho. Nem todos os presbíteros são totalmente abstêmios, mas todos são chamados à temperança e à moderação. A palavra grega paroinos significa literalmente ser indulgente com vinho.
A palavra descreve o caráter do homem que, ainda em seus momentos sóbrios, atua com falta de autocontrole, como se estivesse bêbado. A palavra grega paroinos ainda mais descreve um homem que se assenta muito bem junto ao seu vinho. Em outras palavras, ele bebe demais e, por conseguinte, fica escravizado pelo vinho e perde o controle dos seus sentidos, perde a vergonha. Embora não ensinem a abstinência total, o Antigo e o Novo Testamento se colocam claramente contra a bebedeira. O apóstolo Paulo é claro quando escreve aos Efésios: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. A Bíblia distingue entre o uso do vinho e seu abuso. Seu uso moderado era uma prática permitida quando Jesus Cristo e Osteossote transformou a água em vinho no casamento em Caná da Galileia, em João 2, de 1 a 11. Seu uso com propósitos medicinais foi prescrito pelo apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 5,23. Porém, o abuso do vinho é condenado nas Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia. Mesmo que a total abstinência não seja exigida nas Escrituras, há uma situação em que o apóstolo Paulo recomenda a abstinência, ou seja, quando o beber vinho se torna motivo de escândalo para o irmão fraco, Romanos 14, 21. Talvez seja por essa razão que muitos cristãos contemporâneos optaram pela abstinência. O presbíteros não deve ser violento. A palavra grega plektes significa literalmente golpeador. Trata-se de violência tanto verbal quanto física. O plektes é o homem que ameaça e intimida seu semelhante. Aquele, porém, que abandona o amor e recorre à violência em palavras e ações, não está preparado para exercer o presbiterato. A Bíblia faz referência a homens que tiveram ímpetos de violência como Caim, que matou Abel, Moisés, que matou o egípcio, e Petros, que decepou a orelha de Malco. Essas atitudes são inadequadas na vida de um presbíteros. Aquele que governa os outros precisa governar primeiro somente emoções, ações e reações. Pense comigo, o presbíteros não deve ser cobiçoso de torpe ganância. A palavra grega aishorokerdes descreve a pessoa que não se preocupa com os meios que utiliza para ganhar dinheiro, conquanto que o faça. Uma pessoa gananciosa, aishorokerdes, subscreve a ética jesuítica de que os fins justificam os meios. Os cretenses eram conhecidos como indivíduos inveteradamente gananciosos. Plutarco, referindo-se a eles, disse que se agarravam ao dinheiro como as abelhas ao mel. Enquanto os falsos mestres ensinam o que não devem por torpe ganância, os presbíteros precisam ser homens despojados dessa torpe ganância. Quero que se lembre disso.
Em segundo lugar, o presbíteros deve ser conhecido pelo que ele é e faz. Titos 1:8. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Titos 1:8. Depois de ter falado dos pecados que o presbíteros não deve cometer, o apóstolo Paulo alista uma série de virtudes que devem ornar o seu caráter como despenseiro de Deus. Essas virtudes se agrupam em 3 seções: as qualidades que o presbítero deve demonstrar ante a outras pessoas, em relação a si mesmo, em relação à Igreja de Deus. Vou destacar as qualidades que o presbítero precisa mostrar diante de outras pessoas. O presbítero deve ser hospitaleiro. A palavra grega philoxonemos significa amigo das pessoas estrangeiras. No mundo antigo, havia muitas pessoas que viajavam e as pousadas e estalagem eram caras sujas e imorais. A hospitalidade era e é uma marca dos filhos de Deus. O presbítero precisa ter o coração, o bolso e a casa abertos, não apenas para os irmãos, mas para os estrangeiros. A hospitalidade é um distintivo do povo de Deus desde a antiga dispensação. Na nova dispensação, essa virtude foi destacada repetidas vezes. Seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade. Hebreus 13, 1 e 2. O apóstolo Paulo escreveu: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. O apóstolo Pedro escreveu: muitos sem saber hospedaram angelos. Não apenas nós devemos estar no serviço real do reino de Deus, mas em nossa casa. O presbítero deve ser amigo do bem. A palavra grega philagatos significa amante ou amigo do bem, das coisas ou das pessoas boas. O presbítero precisa ser um homem amante das boas ações. O presbítero precisa ver o que existe de melhor nas pessoas. O presbítero, não tem prazer mórbido de falar mal dos outros, mas tem grande deleite em dizer o bem das pessoas. O presbítero, não apenas chora com os que choram, mas se alegra com os que se alegram. Gostou do conteúdo e significado? Se sente preparado ao chamamento de Deus para ser um presbítero, um bispo ou um pastor? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva e muitos benefícios e boas obras acrescentarão na sua vida. Se sente pronto agora a entregar sua alma para Cristo? Só Jesus Cristo salva, Ele é a solução para a sua vida. Venha, venha, venha rapidamente para Cristo Jesus. Ele te chama para a salvação e para a obra do ministério. Mas venha para Cristo enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus.